Olá, eu sou o Filipe Coelho e hoje vamos discutir uma questão que todos enfrentamos no mundo dos negócios. Como garantir que damos um bom serviço ao cliente e, acima de tudo, como não perder tempo desnecessário e ser eficiente na hora desse atendimento. Sabias que muitas empresas perdem oportunidades valiosas de fazer boas vendas simplesmente porque não atenderam o telefone no momento certo? E com isto, muitas oportunidades de fazer uma venda se perdem pelo caminho. E é nesse sentido que a inteligência artificial pode ser a tua aliada. Por isso, fica comigo enquanto exploramos como a automação pode transformar a forma como gerimos o atendimento ao cliente sem precisar, e agora ouve bem isto, sem precisar de contratar novas pessoas. Ok, boa. Neste momento vocês provavelmente já estão a ver aqui o meu ecrã e a primeira coisa que nós temos que ver aqui é o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída. O que é que isto significa, nosso ponto de entrada e ponto de saída? Significa a forma como nós vamos falar com o nosso cliente. Neste caso podemos fazer das mais variadas formas. Hoje em dia, quando nós queremos quando queremos falar com o nosso cliente, nós podemos fazê-lo por WhatsApp, por chamada, por mensagem, por Instagram, por Telegram, por Facebook, por e-mail. Qualquer uma destas formas é facilmente replicável e nós podemos usar qualquer uma delas. Neste caso aqui eu utilizei o Telegram porque o Telegram é das mais fáceis de conectar com esta ferramenta que se chama N8N. Ok? Então, o Telegram, simplesmente em 2 minutos configuramos o Telegram, o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída, ou seja, o cliente, imaginem isto, o vosso cliente manda-vos uma mensagem, significa que nos chegaria aqui a este processo a mensagem do cliente e no final de tudo enviaríamos uma nova mensagem ao cliente, ok? Então, neste momento, vamos omitir aqui esta parte de cima, porque isto aqui é para um outro fim, o qual eu já vos vou explicar, mas neste momento vamos imaginar que nós recebemos aqui uma mensagem do cliente a dizer: olá, bom dia, gostava de fazer uma reserva nova no vosso espaço. Então, quando nós recebemos essa mensagem, realmente esta mensagem vem direta aqui ao nosso agente da inteligência artificial. E o que é que vai fazer o nosso agente da inteligência artificial? Nós treinamos o nosso agente de inteligência artificial, temos aqui um prompt bastante específico com o que nós queremos que ele faça, ok? Eu aqui tenho exatamente qual é o role que ele tem, o estilo de comunicação, indicações das mais variadas situações, alguns avisos que nós queremos que ele nunca faça, a parte heurística, temos as ferramentas que ele pode utilizar, que eu também já vos vou explicar agora, temos o processo de reserva passo a passo, como é que vai ser feito, etc. E depois temos alguns exemplos, é sempre bom ter alguns exemplos pelos quais ele pode sempre verificar estes exemplos e dar uma resposta muito similar ou pelo menos seguir as características que vocês têm nos mais variados exemplos, ok? Então, uma vez que temos a mensagem, nos chega a mensagem ao nosso agente de inteligência artificial, temos aqui algumas coisinhas que eu vos vou querer explicar. A primeira é este OpenAI Chat Model. Basicamente este é um modelo que nós estamos a utilizar, um modelo de inteligência artificial que nós estamos a utilizar, que pode ser, e neste caso eu tenho a temperature a 0.1, isto significa que não vamos deixar que esta inteligência artificial seja muito criativa. Aquilo que nós vamos querer é que ele dê respostas claras, concisas, concretas, com bons modos, mas que não seja muito criativo. Uma das coisas que têm os agentes de inteligência artificial, como em geral não querem, e neste caso como vocês podem entender, por exemplo, o ChatGPT, cada vez que nós lhe respondemos, eles estão treinados para responder sempre. E quando não sabem o que responder, ou quando não têm certeza daquilo que vão responder, eles inventam. Então aquilo que nós queremos é que ele não seja muito criativo, mas que responda de forma clara e que seja eficiente. É aquilo que nós queremos mais. Outra coisa que nós temos aqui é a nossa memória. E esta memória é aquilo que vai fazer com que o nosso agente de inteligência artificial, baseado nas conversas que tem com o nosso possível cliente, o nosso potencial cliente, por mensagens, neste caso pelo Telegram, ele vai se lembrar da conversa que está a ter. Nós vamos dizer várias coisas. Primeiro vamos perguntar como é que é o espaço, vamos perguntar que dias é que tem disponíveis, as horas, etc. Se podemos alugar novos equipamentos, etc. E ele vai se lembrar, vai ter esta memória e vai se lembrar daquilo que
o potencial cliente e o agente de inteligência artificial estão a falar ao longo do tempo, ok? E depois temos o acesso a uma base de dados vetorial. O que é isto da base de dados vetorial? Neste caso eu não quero entrar muito neste aspecto, mas vocês imaginem que têm, e neste caso temos um espaço de criação de conteúdo onde vocês podem alugar, seja uma sala de podcast, seja um espaço onde que tem um ciclorama, seja um espaço onde vocês podem fazer outro tipo de fotos com os vários fundos que têm por trás para fazer esse tipo de fotos, vídeos, qual é o material que tem no espaço, que tipo de equipamentos se podem alugar, etc. E como o agente de inteligência artificial, uma coisa é quando nós estamos a perguntar algo muito mais genérico, como fazemos ao ChatGPT, não é? E nesse caso o nosso agente de inteligência artificial pode responder nessa medida. Outra coisa é quando nós estamos a responder a algo muito específico de algo que é nosso. Ou seja, o ChatGPT, por exemplo, quando vocês falam ao ChatGPT, olha, diz-me lá os móveis que eu tenho em casa. Nós não sabemos, o ChatGPT obviamente não sabe que móveis nós temos em casa, certo? Mas se nós tivermos uma base de dados, e quero trazer isto à terra para que toda a gente a entenda, se nós estando em nossa casa e nós queremos alugar a nossa casa e temos que dizer à outra pessoa, ok, olha, temos 3 quartos, cada um com a sua cama, temos estas mobílias, temos a televisão, etc, etc, aquilo que nós fazemos é, previamente, temos esta base de dados vetorial e aquilo que nós vamos fazer é introduzir toda esta informação sobre tudo aquilo que nós temos em nossa casa, neste caso sobre o espaço de conteúdo, tudo aquilo que nós temos para alugar, tudo aquilo que existe nesse espaço, todo esse inventário, e nós vamos colocar toda essa informação, os horários em que estão disponíveis, absolutamente tudo aquilo que nós quisermos, nós vamos colocar nessa base de dados. Qual é o fim de ter esta base de dados? É que cada vez que nós estamos a falar com o nosso cliente potencial, quando nos envia uma mensagem aqui de entrada, como poderia ser, olhem, e vocês que tipo de equipamentos têm para alugar, não é? O que faz é que este agente de inteligência artificial recebe essa mensagem, ele sabe que é algo que ele não controla e que não tem acesso por ele mesmo, certo? Então ele vai aceder a essa base de dados vetorial e vai procurar, dentro de tudo o que ele tem nessa base de dados, de todos esses documentos, imagens, vídeos, absolutamente tudo o que existe nessa base de dados, e vai procurar onde é que está toda essa informação relacionada com os equipamentos que a pessoa pode alugar. Nesse momento, e uma vez ele descubra o sítio onde está, estamos a falar que isto acontece num espaço de segundos, ele recebe essa informação, verifica essa informação e vai voltar a responder aqui pelo Telegram ao nosso potencial cliente com toda essa informação. Nós já vamos ver tudo isto aqui numa pequena demonstração, por isso sem problema, ok? E depois temos aqui algumas das ferramentas, neste caso, que nós criamos, que é a disponibilidade, ou seja, nós precisamos de ter, neste caso, acesso ao nosso calendário, neste caso específico é o Google Calendar. Então aquilo que nós vamos fazer é um procedimento para verificar a disponibilidade sempre que nós dissermos, olha, existe disponibilidade para o dia 13 deste mês, para que horas existe disponibilidade? E então o agente de inteligência artificial tem este recurso, esta ferramenta, para poder verificar se existe a disponibilidade ou não e para nos dar sugestões de novas disponibilidades. Depois temos aqui uma outra parte que chama-se Create Event. Neste caso também é com o Google, com o nosso Google Calendar, que significa que uma vez nós digamos ao agente que queremos realmente fazer essa reserva, então ele vai reservar e vai colocar aqui uma nova entrada no nosso calendário a dizer que determinado dia, determinada hora, temos esta reserva para esta pessoa. Depois temos uma base de dados de clientes, também vos vou mostrar, normalmente eu utilizo a Airtable. Airtable imaginem um Excel na internet, ok? Em que se podem fazer imensas coisas aqui, mas é basicamente uma base de dados dos nossos clientes, onde nós temos toda a informação, e uma vez nós façamos esta reserva, então vamos criar aqui uma nova entrada nesta base de dados para saber quem é que criou essa reserva, esse cliente, se já está pago ou não, para ter informação sobre o contacto, o e-mail, o nome, o orçamento que nós lhe demos, absolutamente tudo vai estar nesta base de dados e vai ser... vamos ter sempre esta informação disponível para que nós possamos consultar. E finalmente
enviar um e-mail, ok? Também colocamos aqui esta ferramenta de enviar um e-mail, porque aquilo que nós queremos fazer é, uma vez todo este processo esteja executado e a reserva esteja feita, nós vamos querer enviar não só por mensagem ao cliente dizendo que a sua reserva está feita, mas também por e-mail, ao e-mail que o cliente ou este potencial cliente neste momento nos forneceu, e nós vamos querer enviar-lhe esse e-mail com toda a informação para fazer o seguimento dessa reserva. Ok, agora que já temos um overview geral de todo este processo, vou explicar simplesmente para que serve esta parte aqui em cima, para que não fiquem aqui curiosos, e basicamente é para, uma vez a reserva esteja feita, uma vez que a reserva esteja feita, aquilo que nós vamos fazer é subir o comprovativo ou anexar o comprovativo, ou neste caso o cliente potencial, uma vez que pague, anexe o comprovativo também através, neste caso, de Telegram, pode ser um print screen, pode ser um PDF, a imagem que seja, e aquilo que nós vamos fazer é guardar esse comprovativo na mesma base de dados do cliente, mesmo ao lado do orçamento. O que é que isto faz? Faz com que, se nós tivermos algum problema relacionado com pagamentos, nós sabemos que temos o comprovativo de pagamento, temos o orçamento, podemos ver se realmente são iguais, se falta alguma coisa por pagar, se não, e dar esta venda por fechada. Obviamente tudo isto depende da arquitetura do negócio que a gente tenha, depende se é mais complexo, se é menos complexo. Podemos fazer desta forma ou podemos fazer de uma forma completamente distinta, ok? E vou-vos fazer aqui uma pequena demonstração. Vocês já viram que temos todo este fluxo, e basicamente este vai ser o fluxo de entrada, o nosso fluxo de saída, por cada mensagem que nós vamos enviar, e vamos começar, e eu vou dizer aqui, olá. Este tipo de informação, quando nós já começamos aqui a dizer, eu disse simplesmente olá, e ele respondeu-me: olá, como é que posso ajudar-te hoje? Estás interessado em reservar o espaço de criação de conteúdo ou tens alguma dúvida sobre os nossos serviços? Aqui estou para te ajudar. O que é que precisas saber? Vocês já conseguem ver que este tipo de chat já está bastante humanizado, já não é aquele chat robótico que vocês costumam ver por aí na internet quando ligam para a vossa seguradora de confiança, para o hospital, para a Vodafone ou qualquer outro serviço telefónico. Normalmente costumam ter estes chats, mas não desta forma tão humanizados. Por isso, vamos ver aqui o que acontece. Então, como é que posso ajudar-te hoje? Gostava de saber como funciona o espaço de criação de conteúdo. Neste caso não interessa muito se existir aqui algum erro de português, ele vai comer absolutamente tudo. Como vocês veem aqui, é um espaço versátil, projetado para a criação de conteúdo, ideal para redes sociais, campanhas publicitárias, gravações de podcasts e muito mais. Tem várias áreas disponíveis, incluindo estúdios equipados, salas de podcast e escritórios. Além disso, oferecemos equipamentos extra, como câmaras, luzes, operadores técnicos para facilitar a produção. Se tiveres interesse em reservar ou se quiseres mais detalhes sobre uma área específica, estou aqui para ajudar. Olha, eu gostava de saber, além de tudo isto, se tem ciclorama. Tem ciclorama? Eu fiz esta pergunta de forma intencional, porquê? Porque para que eu saiba que neste espaço existe um ciclorama, o estagente de IA vai ter que consultar a nossa base de dados onde temos toda esta documentação, e eu sei que existe este ciclorama. Portanto, aqui como vemos, ele entrou na base de dados e foi ver que realmente tínhamos o ciclorama, e que é uma ótima opção para gravações, proporciona um fundo limpo e versátil. Se estiveres interessado em reservar ciclorama, posso incluir isso na tua reserva. Queres saber mais sobre os preços ou como fazer a tua reserva? Sim, quero reservar com o ciclorama. Quando posso reservar? Vamos ver o que é que ele nos diz. O ciclorama está disponível para reserva e o dia 12 de maio está completamente livre. Pode reservar os slots 2 horas, das 9 às 13, 14 às 16, 16 às 18. Qual destes horários te interessa? Para amanhã, dia 12 de maio. Olha, não, prefiro dia 13. Dia 13 está disponível. Vamos ver aqui o que é que ele nos diz quando nós falamos do dia 13 de maio.
O dia 13 de maio está completamente disponível para reservas. Ok, então podemos escolher novamente 2 horas. Olha, sim, interessa-me às 9. Ótimo, vamos então avançar no dia 13 de maio das 9 às 11. Além disso, temos equipamentos extras disponíveis como técnicas de adicionar equipamento à tua reserva? Sim, quero. Que equipamentos tens? Que equipamentos existem disponíveis? E agora, se tudo correr bem, ele vai nos dar todos os equipamentos que existem disponíveis para que nós possamos escolher, se sim, se não, e vamos reservar. Olha, existem kit de luzes Pro, existe uma câmera, cenários modulares, MacBook Pro, teleponto digital, gimbal, monitor de referência, etc. Olha, sim, estou interessado no kit de luzes. Boa. Kit de luzes, nós vimos aqui, 40 euros, e nós vamos adicionar à nossa oferta. Perfeito, kit de luzes Pro, que inclui duas softbox, está disponível por um lugar de 40 euros. Assim, a tua reserva dia 13 de maio das 9 às 11 ficaria com um custo total de 40 euros com o slot, mais 40 euros do kit de luzes. Total seria 80 euros. Confirmas a reserva e o kit de luzes? Sim, confirmo. Ótimo, vamos então proceder à tua reserva. A reserva será no dia 12, por favor, fornece-me o nome, contacto e e-mail. Ok, aqui o nome, vamos dizer que pode ser André, o contacto, aqui este, e-mail, vou colocar o meu e-mail. Ok, neste momento aquilo que ele vai fazer é fazer a reserva de todo o espaço, certo? Para o dia 13 de maio, das 9 às 11, com o kit de luzes Pro, o total do orçamento, e nós demos-lhe o e-mail, o contacto e o nome para que ele possa fazer realmente essa reserva. Vamos ver agora, neste momento, aquilo que ele nos vai devolver. Bem, como vocês viram, aconteceu aqui algo que eu não estava à espera, que é um erro. E como estamos numa demonstração, sempre é bom ter um erro, e eu utilizei aqui 3 ou 4 vezes para fazer a mesma chamada, e era basicamente um problema aqui dentro do OpenAI Chat Model, porque alcançámos o limite mensal, por isso eu não sabia exatamente o porquê do erro, estava aqui a colocar, fiz aqui 2 ou 3 tentativas, e afinal, uma vez cliquei fiz a recarga para utilizar este novo chat model. Neste caso eu estava a utilizar o 4.1 mini, então já funcionou. Bem, boa, uma vez funcionou, a tua reserva para o ciclorama dia 13 de maio das 9 às 11 com o kit está confirmada, o orçamento total é esta, envia o comprovativo de pagamento para garantir a reserva. Ok, então agora uma vez que nós temos esta resposta, aquilo que nós vamos ter que verificar, simplesmente para que vocês possam fazer também, é a reserva que nós fizemos no dia 13 de maio, como vocês podem verificar aqui. Não sei se consegue ver, mas aquilo que temos é a reserva para o dia 13 de maio. Eu verifiquei aqui no telemóvel, mas podemos verificar obviamente no computador. Não sei se vê, espero que sim. Reserva com o nome André das 9 às 11 no dia 13 de maio de 2025. Então sabemos que esse espaço está reservado. E por outro lado, vamos ver aqui na Airtable, também para que vocês verifiquem. Aqui no dia 13 de maio temos aqui um ID novo, temos aqui o nome André, dia 11, data de pedido, dia 13 de maio, das 9 às 11, o e-mail, o número de telefone que está planeado, quanto foi o orçamento, que nas notas adicionais que temos aqui o kit de luzes Pro incluído, e todo este e isto é aquilo que nos vai custar. Se nós agora incluirmos aqui um comprovativo, aquilo que vai acontecer é que vai aparecer aqui o comprovativo de pagamento, e nós podemos, se quisermos ver exatamente se nos pagaram ou não, ou quanto é que falta pagar, nós podemos verificar aqui, abrir o comprovativo e verificar se é o mesmo que o orçamento. O que é que nos faltava mais? Vou verificar aqui, enviar o e-mail. Deixem-me verificar aqui o meu e-mail. Eu não queria colocar muito aqui o meu e-mail dentro, por isso vou tirá-lo para aqui.
vou abrir aqui o meu e-mail e vocês então têm aqui o e-mail que enviaram para Filipe Coelho. Olá André, a tua reserva para o ciclograma dia 13 de maio das 9 às 11 está confirmada. Incluímos o kit de luzes Pro na tua reserva, o ID da reserva, qual é o orçamento, o contacto, o e-mail, envia o comprovativo de pagamento, obrigado por escolher o IAR. Bem malta, um problema nunca vem só, depois de alguns problemas na demo também, problemas na memória do cartão, tudo resolvido, vamos continuar que já não falta muito, mas simplesmente dizer-vos 2 ou 3 coisas mais para quem ainda não estiver convencido desta automatização, ok? A primeira tem a ver com os clientes estrangeiros. Nós estamos sempre a falar de que, à parte do português, neste caso, por exemplo, nós falamos muito em inglês, mas e se existirem outros idiomas e essas pessoas não souberem falar o nosso próprio idioma? O agente de inteligência artificial que nós estamos a treinar fala qualquer idioma em que o cliente potencial fale com ele. Então, no início, se nós falamos em português, ele vai nos responder em português. Se falarmos em inglês, ele vai nos responder em inglês. Se falarmos em russo, ele vai responder em russo. E vai conseguir fazer uma reserva em russo tal qual faria se estivesse a falar português, e vai conseguir consultar a nossa base de dados que está em português, neste caso toda a documentação está em português, e ele vai conseguir consultar essa base de dados no mesmo tempo, nesses mesmos segundos ou milissegundos em que ele consegue procurar essa informação na base de dados, ele vai traduzi-la e vai falar sempre com o cliente potencial na língua em que ele lhe falar. E depois também para efeitos de marketing, e depois de uma conversa com o cliente, vocês lembrem-se que o agente de inteligência artificial tem essa memória e que não se vai esquecer absolutamente nada. Se nós fizermos um processo, nós conseguimos fazer um processo também que vai-te dizer um mínimo de probabilidade depois de toda essa conversa de que qual é a probabilidade que esse cliente potencial tem de te comprar. E mais, e se o cliente esqueceu da hora da reserva e volta a ligar-te? Sem problema, porque o agente de inteligência artificial vai reconhecer que é uma pergunta sobre a consulta ou a reserva que esse cliente já tem e vai responder por ti. Ou seja, não precisa de estar sempre com o telefone à mão, porque o agente de inteligência artificial vai fazê-lo para ti. E por fim, a pergunta do milhão. E se o cliente liga fora de horas? Amigos, em 2025 já não podes trabalhar das 9 às 5. A partir daí, o agente de inteligência artificial fala por ti. Por isso, utiliza esta automatização, porque o agente de inteligência artificial trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, sem pedir aumentos. E se em algum momento precisas de intervenir como humano, porque o agente da IA chegou a um ponto que não consegue dar a solução ao cliente, não neste caso, mas numa situação que seja bastante mais complexa, ele vai-te notificar. Por isso, sem problema, porque vais estar sempre consciente de tudo o que tens para fazer. Deixa-me nos comentários qualquer dúvida que tenhas ou experiências pelas quais tens passado, e lembra-te, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like e subscrever para mais conteúdos como este. Até à próxima e um abraço a todos.